Olá, seja muito bem-vindo ao Rap Talks, Cultura e Liderança, o podcast da Rap Gestão. Muito prazer, eu me chamo João Dornelles, hoje estou como CEO da Rap, sou sócio fundador, tive o prazer de estar aqui desde o início dessa jornada. Hoje um dia já muito especial, eu vou explicar já por quê, mas deixa eu dar as boas-vindas aqui inicialmente à minha primeira parceira, Natália Gadelha, Head de Operações aqui da Rap. Como é que está, minha querida? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo, João. Prazer estar aqui. Tarde muito especial. Não é? Muito especial. Não é? Antes até de trazer, temos um convidado muito especial, de fato, e aí eu vou apresentá-lo já, mas quero comentar que hoje um dos motivos do porquê esse dia se torna tão especial, que é a primeira vez que nós vamos gravar aqui nesse ambiente, em casa, agora sim, aqui como a gente chama, na Rap House, né, na nossa casa, na nossa sede. É o primeiro dia de gravação, aliás, é aqui a 54ª vez que a gente começa a gravar, eu acho. Deve ter. Né? A gente já parou umas 10 vezes para conseguir corrigir alguma coisa, porque é a primeira vez. Muito bem, mas enfim, muito feliz de começar esse projeto por aqui do Rap Talks. E eu quero começar agora, sim, apresentando o nosso convidado. Peraí, deixa eu pegar currículo por aqui, o nosso querido Darlan Araújo, Head de Gente e Cultura na Boa Vista, uma empresa de soluções tecnológicas para a financeira das empresas. Atua há mais de 15 anos em recursos humanos, com passagens por empresas nos setores de varejo, imprensa, saúde, tecnologia e telecom. É formado em RH, em jornalismo, com certificações em coaching, liderança, análise comportamental e como HR Business Partner. Sua trajetória inclui a liderança em projetos de clima, cultura organizacional, marca empregadora, engajamento e recrutamento estratégico, especialmente em ambientes de transformação e crescimento acelerado. Muita experiência aqui para compartilhar com a gente hoje. Como vai, Darlan? Um prazer estar aqui com vocês. É uma responsabilidade também, né? O estúdio é novo e também administrando os podcasts. Apesar de ter trabalhado em comunicação durante muito tempo, tô meio enferrujado, já faz um tempo que eu não faço isso, mas um bate-papo é uma coisa que eu gosto muito, compartilhar, né, as vivências de RH, de pessoas, e principalmente um tema que eu gosto demais, né, que é cultura e clima, que faz parte do meu dia a dia. Então imagino que a troca aqui vai ser muito rica, eu espero contribuir e compartilhar aqui com boas ideias e insights pra gente, pra quem tá assistindo. Que legal, que bom. Eu quero começar de cara ouvindo um pouquinho de você, da sua história, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente conhecer, quem tá te assistindo também. E fiquem muito à vontade, se a gente errar, a gente segue embora, tá tudo certo, a ideia é ficar leves. Vamos lá. Eu estava até antes de chegar aqui pensando, puxa, como é que o tema cultura e clima se conecta com a minha vida, né? E tem tudo a ver. Eu tive a sorte de começar numa empresa que tem uma cultura muito forte e que hoje eu diria que é uma das melhores, né, do Ceará, se não no Brasil, né? Eu comecei aos 17 anos de idade, né, como estagiário de setor pessoal na época, numa empresa chamada Mercadinho São Luís, que é conhecida de muita gente. Maravilhoso. E no Mercadinho eu tive a oportunidade de me descobrir como profissional. Eu acho que quem começa como aprendiz tem a oportunidade de experimentar e entender o que faz sentido para a trajetória. Eu era muito novinho, então estava descobrindo ainda o que eu queria fazer, não sabia que era RH ainda. A paixão veio 1 ano ou 2 depois. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas tem uma empresa que acaba sendo a responsável pelo ponto de virada na vida, né? Eu vim do interior, fui criado no interior chamado Barroquinha, que é o interior do Ceará. Eu cheguei aqui adolescente, 14 anos de idade, e aí fui descobrir o mundo e me transformar, me descobrir também, né? A sorte é que a minha cultura individual ela tinha sido muito bem fundamentada, né? Fui criado pela minha mãe e avó e ela sempre me trouxe valores muito, muito precisos, né? Honestidade, estudo, respeito. Então foram coisas que desde muito cedo eu fui aprendendo. E quando eu cheguei aqui, eu fui desenvolver outras camadas da minha identidade, né? Inclusive a profissional. Então eu diria que o Mercadinho tem uma relação muito próxima com a pessoa que eu sou, porque além de me permitir um ambiente onde eu pude avançar um pouco mais como indivíduo, eu também me descobri como profissional. Então lá começou a minha história com RH, eu trabalhei 10 anos lá, eu costumo dizer que a minha graduação em RH foi no São Luís, né? Muita coisa mudou com o tempo, o RH ele foi se modernizando, mas a base, a essência foi nessa experiência inicial, né? Depois disso eu tive um hiato no RH, eu fui para o jornalismo, a comunicação era uma coisa que eu já gostava. E no meio do caminho eu tomei uma das grandes decisões mais difíceis da minha vida, que foi dar uma pausa no RH, numa empresa que eu
admirava, que eu amava mesmo, para viver interesses que eu tinha, né? De viver o jornalismo na prática, e não ser apenas um profissional que estudou ali e não aplicou, né, no dia a dia. E eu fui para a imprensa. Então, atuei como repórter, fui Novo Talento do Povo, atuei como profissional de produção também de jornalismo. Só que sabe quando você entende que tem algo que você faz melhor e que você consegue impactar mais a vida das pessoas, né? Esse lugar no RH. Na comunicação eu produzia texto, eu me comunicava, mas eu não tinha tangibilidade do impacto que isso tinha real na vida das pessoas. E no RH não, né? Às vezes uma conversa que você tem com um colaborador, um projeto que você consegue implementar, uma mudança que você consegue influenciar, né, seja no clima ou na própria cultura, isso tem um impacto direto na vida das pessoas. Então, você consegue ter um feedback mais rápido, seja num depoimento, numa pesquisa, alguém que vem e te agradece. Então, o RH ele se conecta muito com o meu propósito de vida, né, que lá em 2018, no processo de autoconhecimento, eu entendi que era semear protagonismo onde quer que eu vá. E com base nos meus talentos, nos meus valores e nas organizações, eu entendo que o RH ele me permite viver esse propósito na prática. Então, eu sou esse indivíduo que começou com muita sorte numa organização com uma cultura muito, muito saudável e forte, né? Com uma liderança também que me apoiou muito. Ana Paula Falcão, até hoje, é um dos meus cases de liderança. Grande referência. Ela ainda lidera, né, o RH do Mercadinho. Assim, admiro muito e tenho uma gratidão enorme. E eu fui me transformando, né? Passei por empresas que estavam vivendo estágios da cultura organizacional diferentes, né? Alguns deles até com a própria Nath. Então, eu passei por empresas que estavam no processo de evolução de cultura, empresas que estavam amadurecendo a cultura. Agora, eu estou vivendo uma empresa que passou por uma virada cultural. Então, eu tenho alguma experiência aí sobre, né, como é lidar nesses ambientes, como é que a gente cria soluções também para ir contornando e evoluindo junto com as empresas. E o clima tá ali junto sempre, né? Acho que a gente vai chegar ainda nesse tema, mas não tem como dissociar cultura e clima. Legal, e aproveitando até a tua fala exatamente para a gente poder introduzir o tema de hoje, efetivamente, o tema de hoje é cultura e clima organizacional, a base de ambientes saudáveis, produtivos e estratégicos. Nath, você querendo ou não, vem vivendo uma experiência muito significativa também na área de RH, claro, vai ficar à vontade para falar sobre isso, mas queria começar te ouvindo um pouquinho exatamente sobre cultura. Por que neste momento, inclusive, que estamos vivendo, né, mundialmente falando, cultura e clima são temas tão significativos e tão importantes para as empresas? Eu entendo... voltando um pouquinho, né, para mim é uma alegria, é especial mesmo estar aqui hoje com você, Darlan, porque nós nos conhecemos numa experiência de uma empresa, como você bem falou aí, que estava transicionando, né, de cultura. Então, para mim é uma honra tê-lo aqui hoje. E respondendo a sua pergunta, assim, João, eu acho que por muito tempo, principalmente o RH, ele tentou fazer e trabalhar questões que é muito importante, voltados para o desenvolvimento de lideranças, atuando com programas específicos, mas cultura e clima é o que a gente tem percebido que, de fato, faz a virada de chave, faz a diferença, assim, é o coração mesmo da organização, né? Muito se fala do RH estratégico, o que é o ser estratégico, enfim, temos conversado muito sobre isso nesses últimos tempos, mas quando o RH ele olha para a cultura, para como esta cultura da organização se apresenta e como ela pode evoluir, isso é um grande passo mesmo, né, para a estratégia de RH, para a atuação das pessoas, né, que compõem o RH das empresas, porque eu acho que é o que envolve, né? É o grande guarda-chuva mesmo da organização e que vai dar a possibilidade dessa organização alcançar os seus resultados, evoluir nas suas metas, melhorar a performance do time, quando se olha para esse ambiente como um todo, né, Darlan? Cultura é o farol, né? E não dá para fugir da cultura. Por mais que você transforme, que você evolua, ela sempre vai estar ali. Porque se fosse pensar em conceito de cultura, eu fico, às vezes, lendo muita coisa, eu busco as minhas explicações para as coisas, né? E formas em que eu acredite que se encaixa na minha realidade. Então, eu diria que cultura, né, é a forma como as empresas, elas pensam, sentem e agem.
né? E mais recentemente eu fiquei refletindo com as viradas que a gente teve lá na Boa Vista, que é a empresa onde eu atuo, quais são as camadas dessa cultura, né? Então eu dividiria talvez em duas instâncias, que é a cultura essencial, que ela vai falar dos valores, das crenças, né, dessa subjetividade da empresa, que é muito particular, e tem a cultura que ela é mais transacional, que é voltada para os processos, a forma como a gente faz as coisas. E junto disso, né, eu acho que muito em paralelo vem um clima, né, porque o clima ele é esse termômetro de como as pessoas sentem a cultura, né, e como ela se manifesta. Existem várias pessoas que falam, né, a cultura é comportamento, né, comportamento também, mas é processo, é liderança, é feeling, é o dia a dia, né, a cultura é no dia a dia. E como você imprime isso na prática é que é o grande desafio das organizações, né, e sem perder de vista a sua essência, porque à medida que o negócio vai crescendo, que ele vai sendo provocado pelo mercado, né, a gente tende, às vezes, a descolar um pouquinho, né, ou tirar de vista essa essência, o que não pode acontecer. Porque depois que tudo se vai, né, o produto muda, as pessoas entram, saem, o que fica é essa base, né, que fundamenta a organização e o motivo pelo qual ela surgiu. Ela existe, né? Exatamente. Eu sou muito feliz a gente estar falando desse assunto. Esse assunto está cada vez mais em voga, mais sendo tratado, porque de fato, quando a gente vai para dentro das empresas, e na REP a gente tem essa oportunidade de sentar com múltiplos empresários de diversas áreas diferentes, com diversos níveis de mentalidade diferentes, e como a gente percebe que aqueles empresários que ainda não olharam para a cultura de uma maneira intencional, como você comentou, a cultura está lá, ela sempre vai estar lá, você pense nela ou não. Você construa ela intencionalmente, não, ela existe. A gente usa muita frase aqui na REP que cultura é o que você tolera e você não tolera. O que você aceita e você não aceita se torna cultura. E eu me deparo todo santo dia, como a gente trabalha com formação, com treinamento, consultoria, e a gente vai sentar, porque os empresários querem, quando a gente vai conversar sobre a importância de olhar para pessoas, por exemplo, e algumas outras nuances que fazem parte da gestão exponencial, esse empresário ainda não olha para isso e não entende que ele é o maior responsável por fazer o movimento. Eu estava na mentoria essa manhã e comentei com alguém, você pode não ser o culpado de tudo que acontece, né? Falando para os líderes ali, você pode não ser o culpado de tudo que acontece na sua empresa, mas você é o responsável. É você que tem que fazer alguma coisa para resolver. Então, é por isso que eu digo, fico muito feliz. Eu e Luana estávamos essa semana num evento da Anshan, e tinham 3 empresários conversando sobre governança. Eu gostei muito do papo lá. Um deles era uma das pessoas do Moinho Cearense, inclusive estava lá. Não, você tá balançando a cabeça, parece que estava lá. E ali no Moinho Cearense, não é o Moinho Cearense, é o Edson Queiroz, né? Do grupo Edson Queiroz. E ele comentando como se deu o processo de transição, de governança do grupo e tudo mais. E como foi interessante ver, claro, naquele nível de maturidade ali, familiares que toparam olhar e dizer assim, olha, ele compartilhando, né? Chegou a hora de nós não fazermos mais parte da gestão dessa empresa. E, meu Deus, como é você pensar que, ainda mais do grupo Edson Queiroz, que gerações e gerações construíram aquele negócio e agora eu vou abrir mão da gestão e tudo mais, mas é um pensamento muito maduro, né? É outro nível de consciência, né? Eu acho que é o Barrett que ele fala, né? Que a cultura também é quanto mais você acende no nível de consciência, na liderança, né? Essa cultura ela vai amadurecendo. E é interessante porque, assim, a principal liderança da organização, seja o CEO, o presidente ou o próprio fundador, ele pode escolher atuar como autor ou ofensor do processo de cultura, né? Seja de fortalecimento, de evolução, e nenhum projeto ele consegue seguir em frente ou ser bem sucedido se não tiver esse sponsor, né? A alta gestão como sponsor. A gente teve uma liderança numa empresa que a gente trabalhou que ela falava, né, que alguns projetos parecem projetos de fracasso, né? Então, os projetos de cultura, eu diria, em que o principal líder não se envolve, é um projeto de fracasso, né? Ele tem ali um final muito previsível, né? Porque não dá para negar que, de fato, a liderança ela tem o ônus, né, de ter um time, de ter alguns privilégios que a cadeira traz, mas também, aliás, o bônus, né, mas também tem um ônus que, eu nem diria que é tão ônus assim, né, que é ser exemplo, né, para o time, para a organização. E quando a gente fala de cultura, as pessoas observam como a cultura ela se dá,
né, na estrutura, no dia a dia. E o líder, ele tá ali nos holofotes, né, inevitavelmente. Então, qualquer fala fora do lugar ou incoerente, né, qualquer atitude que deponha contra essa cultura vai ser lida pelas pessoas como uma incoerência, né? E aí tem uma escolha que a gente pode fazer. Ou eu vou entender que esse não é o caminho, e eu vou dizer, puxa, né, poderia ser diferente. Ou eu vou utilizar isso como um pretexto para também fazer a mesma coisa, né? Então a gente tem escolhas também no ambiente cultural. E a liderança é esse exemplo, esse referencial, né? A cultura é o farol, o líder é luz também nesse processo, né? E como a gente se posiciona, o que a gente fala, é muito importante. A gente passou recentemente pelo processo de GPTW, que é uma pesquisa de clima, já falando um pouco de clima, né, que é esse termômetro de como a cultura ela acontece. Uma das afirmativas fala justamente sobre isso, né? O meu líder cumpre o que promete, então isso tem a ver com coerência, isso é cultura. Né? As pessoas, elas de fato confiam que se eu me comprometo com a accountability, né, que eu me comprometo com alguma coisa, dessa forma vai acontecer. Então, a liderança, ele deveria ser autora dessa cultura, dessas culturas fortes, que são bem-sucedidas. É um ponto importante, assim, para a gente tratar. Legal. Eu queria, ouvindo você falar, me vem um ponto importante aqui, talvez gostaria de ouvi-los, até pela experiência que vocês têm por toda a jornada aí, nas empresas dentro dos RHs, trabalhando cultura, que querendo ou não, no final das contas, a gente entende que precisa trabalhar a cultura, que precisa ter um bom clima, porque isso vai impactar diretamente o engajamento das pessoas e, naturalmente, na verdade, eu quero até, eu já ia fazer alguns comentários do TC Comentários, mas eu queria ouvir de vocês. Qual é o tamanho da importância de talvez até duas perguntas numa só. Qual é a relação cultura e clima, né? O que impacta uma na outra, como é que elas se relacionam, e qual o tamanho da importância do impacto, ou qual o impacto que isso tem no engajamento, na produtividade e querendo ou não, nos resultados das empresas hoje? Comigo? Com você. Fique à vontade. Eu diria que o clima é o produto da cultura, na prática, né? Então, eu tenho a minha empresa, ela vai funcionando, os valores eles vão estar em movimento, os processos vão acontecer, as interações individuais também vão acontecer, e a forma como eu sinto, né? E aí na minha teoria lá, o sentir, né? Tá muito ligado também como as pessoas elas vão reagir a essa cultura. É o que vai definir se o clima ele é saudável ou não, né? Então, um ambiente, por exemplo, em que eu tenho incoerência entre o discurso e fala, tende a influenciar um clima mais negativo, né? Os ritos, né, que eu estabeleço no dia a dia para imprimir essa cultura, seja a forma como eu me reúno, a forma como eu comunico a estratégia, a forma como eu trato as pessoas, a forma como a liderança ela se relaciona, a forma como ela dá feedback, os benefícios que eu ofereço, as práticas de apoio ao indivíduo, né? Todo esse combo, né, das práticas de RH, que também são práticas organizacionais, elas traduzem essa cultura na prática. Eu lembro que no próprio GPTW, até 2 anos mais ou menos, a gente precisava descrever cada coisa que a gente fazia na organização, que a gente chamava de prática de RH para facilitar, né? Então, esse volume, às vezes, é que dava essa ideia de que, puxa, a cultura ela é forte e, de fato, ela é praticada amplamente, né? Houve uma mudança na metodologia recentemente, e aí ampliaram muito o olhar sobre como essa cultura ela acontece. A gente saiu da prática, né, descrever cada prática, mas dizer como é que as coisas se conectam. Como é que essa cultura, por exemplo, apoia o resultado, né? Porque às vezes a gente tende a olhar a cultura como algo muito subjetivo e acaba nisso, num certo romantismo, né, na alma da organização e tal. Só que cultura também é resultado, ela influencia diretamente no resultado. Existe até um framework, né, que fala que cultura é ser, fazer e ter, né? E o ser vai falar dessa essência da organização, valores, crenças. O fazer tem a ver com o processo, a forma como eu tomo decisões, por exemplo, influenciado por essa base, né, da subjetividade, mas o ter está ali, né? Essa cultura ela precisa gerar um resultado através das pessoas, né?
E a gente fala também muito de ambiente de confiança, né? Quanto menor a confiança, menos engajadas são as pessoas, menos elas acreditam na proposta do negócio, menos elas vão dedicar suas histórias, a sua força de trabalho, né, a sua inteligência, para que a organização chegue em algum lugar que às vezes ela nem sabe onde é direito, elas não sabem se faz sentido para elas. Então, confiança, coerência e transparência são aspectos que cada dia mais são esperados das organizações, né? Então, essa influência clima, resultado tem um impacto direto com... Aliás, clima e cultura tem um impacto direto com o resultado, né? Darlan, você comentando aí, eu estava lembrando, né, que um dos livros que a gente tem como base é o Walk and the Talk. Exatamente. E lá a autora, ela fala muito do papel do líder, que é o que você está trazendo aí, mas sobretudo que num processo de evolução da cultura, porque não muda a cultura, ela parte de algum ponto. Inclusive tem até alguns empresários, né, que muitas vezes chamam a gente para conversar um pouco sobre cultura e ver a possibilidade da gente fazer algum trabalho lá, e tem uma crença que não, eu quero mudar a minha cultura, ou não, eu quero cultura aqui dentro da minha empresa. Opa, mas você já tem cultura, né? Às vezes é só nomear, né? É só nomear, e aí a dificuldade muitas vezes vem disso. Mas voltando para a autora, ela fala muito que no processo de evolução das organizações em termos de cultura, tem uma tendência também a própria cultura expulsar aqueles que até então contribuíram para chegar até ali, mas que já não serão mais absorvidos, porque justamente nós temos ali o topo da pirâmide são os resultados, e muitas vezes essa liderança ou esse colaborador, ele não mais contribuirá para o alcance desses resultados, porque ele não vai mais poder ser acolhido por essa cultura, né? Às vezes não se identifica, né? E tá tudo bem. Eu acho que o processo mais saudável e orgânico é quando, por exemplo, no processo de ou revisão de cultura, ou evolução cultural, né, ou virada cultural, a gente vai ter as pessoas que vão se engajar naturalmente, porque esse modelo ele se conecta com os valores daquela pessoa, com os talentos que ela tem, com os planos de carreira, o que ela tem de expectativa para o futuro, e às vezes não, né? Eu sempre digo assim, se o processo de offboard, né, ele é respeitoso, ele é consciente, tá tudo bem, né? O importante é que permaneça na organização as pessoas que de fato vão fortalecer essa cultura, né? Que vão agregar valor para que ela se consolide, né? Para que de fato ela seja um exemplo para toda a organização. Enquanto existe força contrária, né? É mais lento o processo dessa cultura, né? Amadurecer. Então não tem problema as pessoas entenderem em algum momento. Eu já fiz, né? Alguns momentos de carreira que durante algum tempo fez sentido estar nesses espaços, mas que em algum momento eu mudei. E às vezes não é sobre apenas a organização, né? Também tem a ver com o indivíduo. No nosso processo individual, na nossa cultura individual, a gente passa por transformações, né? A nossa vida muda, os sonhos mudam, e isso faz com que a gente tome algumas decisões, né? E que algumas passam por isso, né? Puxa, esse lugar hoje não se conecta mais com o que eu espero. Até eu costumo dizer, né, que eu não tenho um plano de carreira, eu tenho um plano de vida. E a carreira, né, o aspecto de carreira, ele está dentro desse plano de vida. Então é importante que eu entenda onde eu quero estar no futuro como Darlan, como indivíduo, e que carreira ou que lugar eu vou conectar com esse meu momento, né? Então eu penso que esses movimentos são orgânicos, as pessoas vão mesmo, algumas vão chegar, vão se identificar, vão ficar, outras vão sair, tá tudo bem. O importante é que a gente tenha muita humanização também, como esses movimentos vão acontecer, porque às vezes a própria organização percebe que algumas pessoas não estão mais conectadas, né? Então como é que a gente primeiro dá uma chance, tenta, orienta, né? Acompanha, e quando de fato a gente entende que não faz sentido, como é que a gente faz esse off-board de uma forma respeitosa, né? Eu acho que esse é um aspecto que fala muito da cultura também, de como a gente faz as coisas. Que eu acho que culmina com o que o João trouxe, João, um pouco há pouco na sua fala, em relação à responsabilidade, né? Quando você estava na mentoria e o líder estava falando e você disse, olha, eu não sei se a responsabilidade é sua ou não, se a culpa é sua ou não, né? Mas a responsabilidade que é uma outra frase que eu gosto muito, que é assim, independente das suas decisões ou omissões, o líder sempre será responsabilizado
pelas decisões, pelas omissões e pelo resultado que se gera. Então, muitas vezes eu vejo discussões sobre cultura nesse viés mais romântico, mas esse ponto realmente de uma cultura que ela acolhe, mas ela também expulsa em prol mesmo do movimento e do contexto da organização é necessário ser olhado, inclusive pelo RH, que geralmente é a área que impulsiona mesmo, né, esses projetos de cultura dentro da organização. E que não é a única responsável pela cultura. E que não é o clima, né? É uma responsabilidade compartilhada. Eu diria até que existem nuances de responsabilidade quando o tema é cultura, né? Às vezes você escuta um colaborador falar assim, puxa, mas a cultura não tá legal, a cultura da empresa é ruim, é tóxica, que essa palavra também tá muito em voga agora, né? A cultura é tóxica, a empresa não é legal. Só que no fim das contas, todos fazemos parte da cultura, né? Existem nuances, existe os 33% que são da organização, como estrutura, né? Como quem fundou essa cultura e quem deve ser mesmo vigilante se ela tá indo bem ou não em relação à coerência e à prática desses valores. Existe a nuance que é da liderança, né, por ser um grande influenciador, por ter uma posição de prestígio, de influência, de responsabilidade. É natural que exista essa corresponsabilidade, mas também tem os 33% do colaborador, né, desse indivíduo que traz a sua cultura individual, que tem um processo de barganha ali, porque a gente está dedicando os nossos talentos, né, a nossa energia, a nossa história, né, parte da nossa vida, mas também tem uma contrapartida. Quantos ambientes de trabalho não transformam as histórias, dão acesso a experiências que jamais você viveria, olhando, por exemplo, para a imprensa, no jornalismo. Como repórter, eu tinha acesso a espaços e a pessoas que eu não teria se não fosse naquele lugar. No Mercadinho São Luís, eu não teria amadurecido tão rápido, não teria crescido se eu não tivesse aquele ambiente, uma liderança que me apoiava. Hoje, na Boa Vista, eu não seria tão maduro, não teria conhecimento, por exemplo, de metodologias ágeis, se eu não tivesse nesse lugar. Ou seja, é uma troca, né, que existe ali, uma troca natural e muito saudável. Então, não tem como dizer que é só da empresa, que é só do líder e as pessoas estão isentas. É de todo mundo que está lá, né? É a história de que não existe cultura certa e errada, né? Não tem uma cultura que é certa, que deveria ser ou não deveria ser. A cultura está muito atrelada à nuance, ao cerne do que são os fundadores num contexto geral, né? E ela, claro, ela vem se modificando, evoluindo. Você vê o exemplo aí do grupo Edson Queiroz, eles saírem da gestão principal e colocarem gestores de fora. E é até interessante ver você falar, porque às vezes não é nem a ver que não tem a ver comigo, às vezes não tem a ver comigo no momento em que eu estou vivendo. Às vezes eu falo por mim, pelas minhas experiências de vida, como talvez eu precisei ganhar casca e experiência para viver vivendo algumas outras experiências para poder depois entrar e estar presente numa empresa que tinha uma cultura talvez diferente daquela que eu achava que era melhor ou não na minha cabeça. Às vezes você volta para a empresa do início, né? É a minha segunda passagem pela Boa Vista, né? Eu estive lá em 2019, implementando o RH, e depois eu senti o desejo de experimentar outras coisas, né? É como se o desafio para mim ali tivesse... não estagnado, mas eu senti que eu já arrumei aqui as coisas, tem um time que é competente, que consegue tocar, e eu fui viver outras coisas. E agora eu volto para Boa Vista, né? Depois de passar por 2 organizações em processo de cultura muito arrojados, a última com uma consultoria muito, muito arrojada, num processo de evolução, aprendi muitíssimo, sou muito grato também por essa experiência. E agora eu volto para Boa Vista com uma bagagem maior do que a de 2019, muito mais maduro, e eu percebo isso nas tratativas do dia a dia, coisas que me afetavam lá atrás, hoje eu passo por elas e, gente, eu sou outra pessoa mesmo, eu preciso viver aquilo para estar aqui de volta. E agora, num momento totalmente diferente da organização, que é onde ela sai de uma cultura hierarquizada, né, e vai para um modelo ágil, né? A gente implementou a cultura ágil na empresa toda e isso transformou radicalmente, principalmente o aspecto da cultura funcional, né? Que são os processos, os hits, como a gente faz. A essência ela continua a mesma, mas eu diria que a gente incorporou algumas competências organizacionais que às vezes se confundem com valores e isso traz muitos desafios e responsabilidades. Bom, um ponto bem importante aqui, né, pensando em trazer para as pessoas até que estão nos assistindo de uma maneira mais prática agora,
de todas as experiências que vocês viveram, né? Você vem com quantos mil colaboradores na Brisa, por exemplo? Na Brisanet? 8 mil, mais ou menos, né? Meu Deus, 8 mil. Gerente de RH da Brisanet, com mais de 8 mil pessoas, é muita gente, é um mundo, né? Começou com 5, eu acho. O meu time selecionava na época, então a gente fez uma contratação bem robusta, de mais de 2 mil pessoas. Nossa. Então foi para quase 8. Com essa experiência e tantas outras que já viveram, quais são, vamos pensar assim, ações práticas que a gente poderia trazer aqui? Vamos imaginar que talvez quem nos assista sejam tanto empresários como RHs. O que vocês percebem, principalmente levando em consideração grandes empresas pelas quais vocês passaram, que são ou uma linha de talvez primeiros passos ou de ações específicas que acabam impactando o clima principalmente e que essas pessoas podem começar a olhar e trazer para dentro dos seus negócios? Eu não vejo assim, eu fico pensando sempre em realidades diferentes, de grandes empresas, mas também de empresas menores, né? Com até uma equipe de RH mais limitada, enfim. Mais enxuto. Mais né? enxuto, isso, exatamente. Essa é a palavra correta, enxuta. Mas eu acho que não tem como não começar por um bom diagnóstico. Assim, de mapeamento. Natália, mas eu não tenho como pagar uma consultoria, eu não tenho como trazer. Tenho recurso. Não tenho recurso, né? Mas o diagnóstico, muitas vezes, é você olhar para dentro da organização, avaliar para onde, principalmente os fundadores, os donos, querem que essa organização, para onde eles querem que evolua, e olhar para o contexto de agora. O que hoje você tem dentro da organização em termos de cultura, de comportamentos, de perfil de liderança, e se o que você tem hoje vai ou não te levar a organização para este movimento. Porque eu acho que aí já é um passo importante, né? De olhar para todas as nuances da organização, o clima, o colaborador, o líder, os processos, os programas, os projetos e avaliar se o que eu tenho hoje vai me dar a condição de evoluir, porque também tem isso, né? Assim, um dos grandes movimentos de evolução cultural se dá quando muitas vezes a alta gestão da empresa, ela se dá conta de que o que ela fez até hoje não é mais a garantia do que vai fazer com que ela chegue um pouco mais lá na frente. Então, eu acho que para começar um bom diagnóstico, né, Darlan? E aí, me desculpa, mas eu tenho uma pergunta que vem na cabeça que eu tenho que fazer. E se eu não tenho o apoio da alta gestão da empresa como RH? O que faço eu? Eu preciso reunir dados para influenciar. E eu acho que esse é o ponto do diagnóstico. Como é que eu tangibilizo o que às vezes é só uma hipótese ou uma impressão? Né? Eu, particularmente, olhar para o retrato atual e do clima é sempre uma estratégia, né? Eu lembro que lá em 2019, quando eu entrei na Boa Vista, a gente tinha um RH muito enxuto, com processos, né? Era muito focado em seleção, algum treinamento, clima em alguma medida. E como eu já vinha com uma bagagem de endomarketing, clima e comunicação, eu disse, não, eu vou usar as minhas forças e vou aqui usar uma estratégia de baixo custo, alto impacto, que é para já gerar uma empatia. Então, o que eu fiz? Eu fiz um diagnóstico de clima. Na verdade, já existia um diagnóstico de clima. Eu olhei para esse diagnóstico, fui pincelando algumas ações iniciais, e depois a gente aplicou um outro, para que eu pudesse reunir o máximo de dados, né, e mostrar para, na época, o CEO, né, e a nossos diretores, olha, o nosso clima está assim, e eu tenho soluções para essas demandas. Aí eu fiz essa estratégia, né? Eu vou buscar aqui soluções que eu posso fazer gastando pouco e ter um impacto para a moral das pessoas. E assim a gente fez. Em menos de um ano a gente foi implementando, né? Eu melhorei a parte de seleção, depois a gente foi para treinamento, em clima, fiz um plano de ação robusto com várias ações, já do meu background do GPTW, né? Porque são 15 anos trabalhando com a pesquisa, e existe um movimento, pelo menos antes era mais forte, né? Que todos os anos a gente revisitava as práticas de RH ou para arrojar um pouco mais, para implementar outras conforme a necessidade que foram apontadas na pesquisa, ou descontinuar aquelas que realmente não apresentavam muito valor para as pessoas. Então, com essa base, eu fui fazendo o meu plano, propus, e aí os resultados eles vão acontecendo, né? Então, a minha estratégia é sempre investir no clima, como é que eu melhoro o clima, a moral, e, consequentemente, as pessoas vão estar mais satisfeitas, elas vão produzir melhor, a liderança melhor e tal.
e isso traz um fôlego e também credibilidade. Então, no curto prazo, acho que 3 anos que eu passei na primeira temporada, eu diria que a gente saiu de um RH enxuto para um RH com uma reputação muito positiva na organização e com espaço, né, de voz nas reuniões estratégicas, né, a gente ganhou mais orçamento, a área cresceu, foi ganhando time, né, então eu acho que é um processo de construção e a principal estratégia é como é que você traz segurança para o empresário, né? Porque no fim das contas é o dinheiro dele que está em jogo, né? Então, minimamente a gente faz investimentos, a gente sente que o retorno ele pode ser positivo, né? Então, tanto em aspecto de cultura quanto de clima, diagnóstico é quase um mandatório, né? Você ter esse retrato atual e a partir disso você vai, de acordo com os recursos da organização, com que ela está disposta também a utilizar naquele momento, propor algumas soluções. Aí, com o tempo, uma coisa vai puxando a outra. O movimento, ele vai, né, trazendo mais espaço para que você arrisque um pouco mais, para que você crie projetos maiores, para que você tenha um investimento maior. Então, é uma construção de confiança com o mínimo de embasamento, né? E talvez, assim, e pensar que os mínimos movimentos é o que podem fazer a diferença, né? Às vezes o RH, ele mesmo gera uma expectativa, não alinha com a alta gestão, com o empresário, como você trouxe, né? Que é o dinheiro dele que está em jogo, e fica desnivelado o entendimento e até a expectativa mesmo, que esse RH tem sobre o que essa alta gestão ela espera. Então, acho que é muito importante. E um outro ponto, né? Que sua pergunta foi capciosa, viu? É capciosa que chama? É essa palavra correta? Mas, assim, não dá mais pra gente dizer, enquanto RH, principalmente, que a gente não tem como fazer as coisas porque nós também não temos acesso ao conhecimento. Eu não sei fazer uma pesquisa de clima. Não tem isso mais, né? Assim, o conhecimento, ele tá na palma da mão das pessoas e, sobretudo, o relacionamento. Nós não começamos com empresas de milhares e milhares, né, de colaboradores. Pelo menos eu não comecei, acredito que Darlan, não sei, mais ou menos, né, Darlan? Numa média empresa, mas é muito da curiosidade de estudar realmente o método, de se relacionar com pessoas que têm essa experiência, porque, assim, não tem como não... E naquela época já não tinha, porque existia benchmark, então a gente, na internet mesmo, ia pesquisar, fazer o bench com alguém, né? O RH ele acaba se apoiando muito também, é legal da nossa área, né? Que a gente troca muito com os colegas e a gente ia criando alternativas. E às vezes era autoral também, a gente criava ferramentas que atendiam bem a demanda da organização. Eu lembro que lá no começo, no mercadinho, né? Existia uma pesquisa de clima, depois eu fiquei responsável e a gente ia testando outros modelos, né, criando outras categorias, mudando as perguntas para que trouxesse os insumos que a gente precisava de informação. Aí depois veio o GPTW, né, que trouxe uma metodologia maior para as empresas que utilizam, né, e trouxe uma base de dados, um sistema, né, que a gente utilizava com relatórios robustos, que também dava acesso a uma certificação, um ranking. Enfim, a gente vai incorporando, vai inovando e amadurecendo com o tempo, né. Legal, vocês fizeram me lembrar, acho que esse é o nosso 6º episódio, então 2 episódios atrás com o Joel Rodrigues, lembra? Você estava lá presente. Nós falamos sobre inteligência artificial e liderança. Então, quem quiser acompanhar e volta ali, seja no YouTube, seja no Spotify, procura pelo episódio número 4. Você vai encontrar aí um pouquinho sobre isso. E eu quis trazer isso porque, querendo ou não, a gente falando sobre a tal da autorresponsabilidade, ela aparece de novo, né? Seja eu o dono, seja eu o RH. Algumas vezes nós nos deparamos com os RHs que também colocam a responsabilidade na autogestão. E, claro, não vamos deixar isso de lado, é importante. Se eu tenho um dono, o proprietário, que é o cara que domina e determina as ações dentro do negócio, essa pessoa não está desejosa, afim, realmente dificulta a vida. Mas como vocês muito bem colocaram agora, e a minha pergunta era, antes de eu perguntar, você respondeu, eu ia dizer, e a relação com o resultado, né? E você trouxe muito bem, olha, eu vou lá, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou mostrar números, que geralmente é a linguagem do empresário. E aí, pensando nesse empresário, Nath, quando eu olho para esses empresários que a gente sabe bem que a gente lida aqui muitas vezes, né? Nós nos deparamos com esse modelo de empresário, que ainda tem uma visão antiga de resultado, né? Resultado é faca na caveira, controle, sangue no olho, faca no dente, comando e controle. O resultado ele é puro e unicamente visto através daquele financeiro, e principalmente quando a gente fala de cultura, a gente entende que inclusive a transição para uma cultura mais exponencial, mais atual, como você muito bem comentou antes, ela não é um movimento rápido. Como é que na visão de vocês, eu gostaria que você começasse, Nath,
como é que esse empresário que talvez está nos assistindo, o que ele precisa fazer, o que ele precisa mudar na mentalidade dele para começar a dar a importância devida que a cultura tem? O Darlan falou uma coisa que eu acredito muito, né? Assim, o RH sábio, estratégico, né? É aquele RH que consegue dar mínimos passos para conquistar a confiança desse empresário. Então, eu acredito muito, assim, que muitas organizações e RHs hoje se deparam com empresários que têm uma visão mais tradicional, né, sobre a coisa, sobre a questão de resultados. Mas eu acredito que é um trabalho de formiguinha mesmo, de muita insistência, de muita persistência do RH para trazer uma sensibilização e um olhar para do empresário para o que concerne a pessoas dentro da organização. Então, eu, enquanto RH, pensar, e você falou, né, a gente precisa, você fala muito isso, a gente precisa conversar a linguagem do empresário, e a linguagem do empresário é números, é dados, é fatos. Então, o RH, ele precisa traduzir muito a questão de cultura e de pessoas para números, para dados, para fatos, e fazer, eu acredito, esse link com o resultado do negócio, né? A gente já discutiu aqui várias vezes em relação ao orçamento de treinamento, orçamentos, né, de endomarketing, mas assim, o empresário, ele só começa a endossar isso quando o RH, ele assume um papel estratégico no sentido de traduzir, obviamente, aqueles números, aqueles dados relacionados à pessoa, a informação que esse empresário deseja ouvir, né, assim, de questões mais positivas para o negócio dele a partir das pessoas, pelas pessoas, né? E eu penso também que o empresário, a liderança, ela sente que as coisas precisam mudar. Às vezes ela não sabe necessariamente o que ela precisa, né? Se é algo relacionado a clima, cultura, gestão da mudança, o que for. E a gente de RH, a gente é bom de dar nome para as coisas, né? Então, o nosso radar, ele é muito apurado. Se ele estiver muito apurado, a gente consegue captar com a necessidade. E aí você vai construindo o entendimento e vai batizar nessa necessidade com o tempo, né? Então, é importante que a gente entenda a demanda e classifique, né? E a gente tem muito esse desafio no dia a dia. Às vezes uma liderança, o clássico, né? Tá com um problema de desempenho e acha que treinamento vai resolver, né? Mas na verdade não. Você selecionou a pessoa errada lá no começo, né? Ou você não faz a gestão efetiva, ou você não tem noção do resultado real que aquela pessoa está entregando. Às vezes ela está indo bem, você não tem dimensão, que a sua expectativa é outra. Então é importante que a gente seja esse suporte, a gente seja esse classificador de demanda e que a gente também reenquadre algumas demandas. Como BP, eu acho que a Nádia passou por esse lugar, eu também passei na minha experiência anterior. A gente vive muito essa dinâmica, né, de muitas demandas chegando, a gente precisa entender o que é, dar nome para elas e endereçando algumas soluções, né? Como RH a gente não dá conta de tudo, isso é uma ilusão e também uma demanda que a gente não consegue, né, absorver. Então é importante que a gente vá fazendo esses filtros mesmo e apoiando a empresa, influenciando no que realmente é prioridade, né? No podcast anterior vocês falaram muito sobre isso, assim, né? Como é que a gente traz clareza sobre as nossas prioridades? Porque desejos existem muitos, e no RH, e aí, fazendo uma conexão com o clima, o RH, por ter um repertório, conhecer muitos bens, a gente às vezes incorre no erro de achar que o que a gente conhece, que no mercado é legal de fazer, é o que as pessoas precisam, né? É a demanda da organização. E uma coisa que eu fui aprendendo e maturando com o tempo, principalmente com as pesquisas de clima, é que o que é legal de fazer não é necessariamente o que as pessoas querem, ou o que é mais caro, mais arrojado, é o que as pessoas têm expectativa. Às vezes você investe num programa, sei lá, num benefício como apoio à saúde física e mental, essas plataformas muito arrojadas, que tem um custo para isso, mas na verdade você só queria um líder mais próximo, ou um RH mais atuante, mais próximo, uma escuta ali no dia a dia, um plantão psicológico, né, que é uma solução mais acessível, né? Então, você entender o que de fato é valor para as pessoas é o grande goal, né, dos RHs, principalmente no que diz respeito ao clima. Porque às vezes você pega, por exemplo, um caderno de comentário do GPTW, as pessoas colocaram lá, escreveram o que elas querem, e às vezes são coisas simples, são pequenas viradas que a gente faz, só que a gente não mais
empresa tal faz tal coisa, eu acho que as pessoas vão gostar disso. Não é o que a gente RH quer fazer, o que o dono acha que é legal, que vai ser interessante, é o que as pessoas colocaram ali na pesquisa que elas esperam, né? Óbvio que no contexto de clima é um grande desafio, né? Até um dilema às vezes. A gente não consegue, a gente escuta as pessoas, mas nem sempre a gente consegue atender tudo que elas pedem. E nem deve, né? Porque a gente fala de orçamento, sustentabilidade de negócio, e nem tudo é viável. Mas a forma como a gente comunica isso, e se a gente endereça o que é básico ali da cultura e da expectativa, eu penso que é a melhor forma de aos poucos a gente ir construindo um ambiente de confiança, de felicidade, de engajamento. É usar os recursos que a gente tem no momento, né? E o que a gente não pode, a gente vai buscando outras alternativas ou deixando muito claro para as pessoas que naquele momento não dá, mas talvez no outro. E essa relação construída de confiança, ela acaba fazendo com que a gente economize bastante dinheiro. E entrega para as pessoas o que elas realmente esperam, né? Acho que olhar para a proposta de valor para o empregado, o EVP, passa por isso, né? A gente entender o que de fato as pessoas esperam e não o que a gente quer fazer porque está na moda ou porque, né, seria interessante porque a gente acha que é legal. E aí, tem tanta coisa para tirar disso tudo, mas você já havia comentado, e para mim eu ouço você falando e fica martelando na minha cabeça. Diagnóstico. Seja, eu como empresário, eu preciso entender o que está acontecendo no meu negócio. Você falou, às vezes eu estou com um problema e eu vou investir em treinamento e capacitação porque eu estou com problema na performance e talvez não seja esse o caminho. E aí, quanto a gente joga dinheiro fora, né? Quanto as coisas as soluções que a gente traz não funcionam efetivamente porque a gente acha que sabe o que está fazendo. Então, poder parar para escutar, ouvir as pessoas, trazer quem entende e sabe. Eu ainda me deparo com muito empresário que eu sento para conversar com eles, assim, eu pergunto, quem é que faz o processo seletivo aqui? Não somos eu e minha esposa. Estão certo, eu pergunto, vocês têm formação na área de RH ou tem um entendimento mais profundo do processo seletivo? De perfil? Não, de perfil e por aí vai. Não, muitos já falaram isso. Não, eu tenho feeling, eu tenho um negócio que eu bato o olho, eu sei. Eu digo, cara, não, né? A gente mesmo fazendo quantidade de testes que faz, ainda assim, muitas vezes a gente traz pessoas para dentro que a gente ainda precisa, tem muita leitura que a gente só consegue fazer no dia a dia, né? Então, como é importante talvez esse empresário ir buscar mais informação antes de poder tomar as devidas decisões. Eu sempre lembro, antes de deixar você seguir aqui na Rap, por exemplo, um dos nossos programas, acho que talvez o nosso carro-chefe aqui é a Academia de Líderes, né? Um programa de desenvolvimento de liderança, em que o primeiro passo, geralmente alguém me manda mensagem, quero saber quanto é que como é que funciona. Eu digo, não, peraí, deixa eu sentar, vamos conversar. Qual é a sua empresa? O que é? Quais são suas dores? O que você precisa? O que está acontecendo aí internamente? E aí, quando a gente vai ouvir, vem muitas respostas superficiais. Eu digo, olha, a gente precisa fazer um diagnóstico, a gente precisa entender primeiro o que está acontecendo para criar um programa de desenvolvimento adequado à realidade do seu negócio. Senão... E saber se porque muitas vezes acontece de... o João mesmo, né? O empresário vem cá, olha, não é isso que você precisa nesse momento, né? Não invista o seu dinheiro nisso agora, porque você não vai ter o retorno que você precisa. E aí eu acredito, João, que é muito do saber escolher bem os seus parceiros. O empresário, ele precisa saber escolher bem os seus parceiros. Mas como? Se ele não sabe, ele não tem, né? Ele não tem domínio do método, mas ele pode procurar parceiros que se preocupem realmente em fazer um diagnóstico, que tenham essa fase em qualquer projeto que venha fazer, que vá mexer com líderes, com os colaboradores, com a cultura, com o clima, né? Converse com outros clientes desses parceiros para entender também, né, como é que foram as experiências anteriores. Então, isso é muito forte, né? Eu e você estivemos num cliente há pouco tempo atrás que nos buscou para desenvolvimento de liderança. E quando a gente foi sentar e foi conversar, não era por ali, né? Era cultura. Eu precisava clarificar a mentalidade desse dono primeiro porque a gente sempre comenta, eu vou desenvolver liderança, até posso, ok? Mas o quanto vai se sustentar o que a gente está desenvolvendo na cabeça do seu líder aqui, o quanto o meio e o ambiente vai permear esse aprendizado de liderança que ele está recebendo, e isso vai permanecer. Aí depois vem os empresários dizer que treinamento não funciona, né, que fez investimento de liderança, mas o líder não se desenvolveu. Sim, você não tem uma estrutura que mantenha o que ele aprendeu, que corrobore, que ajude, enfim. Aliás, para mim, eu ia deixar para falar no final, mas vou aproveitar e vou comentar agora. Teve uma pergunta, eu anotei que você fez aqui, você não fez como forma de pergunta, mas você falou assim, ó, você é autor ou ofensor
da cultura. Eu achei isso maravilhoso. Vale fazer a pergunta. Você que é principalmente empresário que está nos ouvindo, você é o autor ou o ofensor da cultura do seu negócio? Porque é isso, né? Ou eu vou ajudar a construir, ou eu vou pensar positivamente, vou trazer parceiros se eu não sei fazer isso, para construir uma cultura adequada que me leve para onde eu quero. Ou então eu vou talvez ter comportamentos que vão de fato ofender esta cultura, que vão afastar as pessoas, afastar os talentos, destruir tudo aquilo que talvez eu sonho. E tem um amigo meu, o livro não tá aqui, tá ali, ó, o terceiro livro de cima para baixo. O maior problema do negócio sou eu. Eu adoro esse livro, maravilhoso. Então assim, para mim empresário aí precisa acordar nesse sentido, né, de buscar mais informação, conhecer mais sobre isso. Muito bem. E às vezes se você não tem a solução, você não sabe nomear, você busca quem sabe, né? E é interessante esse posicionamento de vocês, né? De levar a solução correta, não ser a venda pela venda, né? Porque essa também é uma forma sustentável de manter essa relação, de iniciar e de manter durante muito tempo. Dentro da cultura, a organização, a gente busca relações de confiança e com as parcerias externas também, né? A gente busca parceiros em que a gente possa... saber que vão cuidar bem dos nossos dados, das nossas pessoas, dos nossos projetos, do nosso clima e a cultura também, né? E que, de fato, venda o que vai funcionar, porque eu penso que deve ser frustrante no final você chegar num projeto e dizer, puxa, a gente não... Foi um projeto de fracasso, né? Mas por quê? Porque a demanda não foi bem reenquadrada, a gente só atendeu um pedido, né? Tirou um pedido e não criou uma solução. E é interessante esse posicionamento, é vencedor. Legal. Muito bem. Eu tinha uma última pergunta, mas que a gente já respondeu, eu acho que eu anotei, que é por onde os empresários podem começar para ter uma cultura que fomente os resultados que ele espera. Faz sentido ainda? O que vem à mente de vocês, mais uma vez, nessa pergunta, por mais que pareça redundante, por onde o empresário começa para ter uma cultura que ajude a trazer os resultados que ele quer? Partindo do pressuposto que ele já sabe onde quer chegar, né, é olhar para os recursos internos e entender o que falta para essa cultura, aliás, para esse resultado acontecer, né? Os meus líderes, eles estão olhando para o mesmo rumo, eles estão preparados para tocar o negócio. Eu tenho uma estrutura de pessoas, de time, uma estrutura, né, que vai dar sustentação para essa estratégia. E aí depois ele vai cascateando para um aspecto mais subjetivo, porque o empresário ele vai do objetivo para o subjetivo, né? Isso vem no final. E aí eu vou ver... Bom, né, às vezes nem nomeio como cultura, né, puxa, o meu ambiente de trabalho, né, a satisfação das pessoas, o clima, ele é favorável para que essa mudança aconteça. Aí se não, é um alerta, né, se ele tiver uma área de RH, ele vai acionar e dizer, puxa, eu estou aqui sentindo que as pessoas não estão muito empolgadas com os objetivos, que o resultado não está vindo e eu não sei por que não está vindo, às vezes as pessoas não sabem, né, o resultado esperado, não sabem como fazer, minha liderança ela não tá patinando aqui, as coisas não estão evoluindo, por mais que eu fale, por mais que eu diga para fazer, né, e às vezes o diga para fazer não é como essa liderança ela quer ser drivada, né, existe uma outra forma de você conduzir essa relação. No fim das contas, é tudo sobre como a gente constrói relacionamento de confiança. Então, se a liderança, o dono de empresa, ele sente que as coisas não estão indo bem, o primeiro passo é escutar. Se você não tem uma ferramenta de diagnóstico, você conversa com algumas pessoas, né, pessoas que têm alguma influência na estrutura e vai sentindo. A história do feeling funciona nesse momento, né? Mas na maioria das vezes, quando está uma consultoria, né, ou um RH, né, trazer para perto e não subestimar também o papel do RH, porque eu acho que no passado isso acontecia mais, de uns 10 anos para cá mais ou menos, né, a expressão RH estratégia, ela ganhou mais espaço. No começo a gente demorou um pouco para entender o que de fato era esse RH estratégia, achava que era só participar de uma reunião, ouvir os números, anotar, depois sair e ver o que isso significava. A gente nem estava muito habilitado para isso, mas agora a gente vê que é muito mais profundo, né? O RH não só escuta sobre resultado, como ele influencia, como ele opina sobre o produto que vai ser lançado, né, o mês que vem, se a planta que pretende se implementar no outro estado, quais são os aspectos de pessoa, é viável, a gente vai ter o time pronto até lá, quantas pessoas são, né, outros aspectos que às vezes no checklist do empresário parece ser mais prático, mas tem outras nuances que só as áreas técnicas de suporte é que conseguem enxergar, né, então eu diria que a nossa disciplina ela foi para além do humano, né, ainda é o nosso diferencial, ninguém entende mais de comportamento e de fatores de engajamento e motivação das pessoas, eu diria
seria como a gente, eu arrisco dizer que ainda a gente. Porém, o RH ele foi buscar se robustecer, né? Seja de uma visão de negócio, seja de uma visão, né, de influência, uma visão, né, de como eu desenvolvi minhas competências políticas também para influenciar. Então a gente começou a gente ampliou e tem amadurecido, né? Aí veio, né, a cadeira do business partner, né, que ainda está no processo de amadurecimento. Qual é o papel real do BP? Como é que ele pode apoiar estrategicamente o negócio? A gente avançou muito também, então tem essas figuras também no RH que começam a se avolumar no mercado, né, da nossa área, e isso tem ajudado os empresários a amadurecerem um pouco mais, né? Hoje eu participo de reuniões que no passado eu não participava, e a gente, quando está nos espaços, entende também o quanta responsabilidade a gente assume, né? O quanto a nossa voz, né, ela tem um impacto para a organização, o quanto ela pode influenciar decisões que vão ser muito positivas, como o contrário também. Por isso que, estando numa posição como essa, numa cadeira de decisão, que a gente se prepare para isso, que a gente faça o dever de casa, que a gente seja embasado quando for levar alguma informação, porque isso vai gerar credibilidade, a gente vai ter um impacto positivo para as pessoas e para o negócio, e a gente vai ser convidado mais vezes para esses fóruns, né? Maravilhoso. Nath. Ai, o quê? Eu sou muito apaixonada. Eu fico olhando o Darlan falar, assim, é muito inspiradora, né? A fala do Darlan, assim, ele traz com muita propriedade mesmo. E eu costumo dizer que, assim, o que me mantém nas empresas são as culturas, né? O salário não é o que me leva, o cargo não é o que me seduz. Hoje em dia, eu acho que 35 anos de idade, 15 anos de RH, os valores também vão amadurecendo, né? Então, quando eu vou para um processo seletivo, eu tenho 3 critérios, né? Um deles é que os valores da empresa se conectem com os meus, o propósito também, né? Eu consiga realizar meu propósito naquele lugar. O segundo, que os meus talentos, eles estejam dentro da expectativa, né? Que se o desafio, ele cabe nos meus talentos. E o terceiro é ter uma liderança inspiradora, não abro mão, assim, né? Eu já tive situações em que eu abri mão de grandes oportunidades porque a liderança ela não me conectava, né? Então, esses 3 pilares para mim são inegociáveis, né? Uma é a cultura individual, linkada com a cultura da empresa. Eu tenho que dar conta do desafio. Eu não vou dizer para você, puxa, eu vou para a tua vaga, eu aceito o desafio, mas no fundo eu sei que não vou dar conta, ou não vou aprender no curto prazo. Não funciona, né? É um projeto de fracasso. E terceiro, a liderança, eu tenho que olhar para aquela liderança, não necessariamente dizer assim, eu quero ser como ela, eu quero estar na cadeira dela, mas assim, puxa, vai ser legal compartilhar o meu dia a dia com essa pessoa, a gente vai poder trocar, eu vou aprender. É alguém que traduz essa cultura que eu escolhi fazer parte. Então, esses aspectos são bem importantes. Isso só prova a necessidade dos empresários nas empresas, no geral, se atualizarem quanto à cultura, porque você vê, se é o que Millennium, geração Y. Geração Z. Não, sou Y. Você é Y, como a minha. Eu tenho 38, você tem 35, né? Então, geração Y. A geração Y... Eu sou a mais nova. Eu querendo ir pra mais nova. Você é... A geração Z, que é a mais nova, não é nem ela que já está trazendo novas visões sobre o que espera das empresas. A nossa geração, que é uma geração anterior ainda a essa, já está olhando para o mercado de trabalho com outra cara, né? A gente começou, acho, esse movimento. Fato. Né? A gente teve mais acesso à informação, começou a buscar mais, começou a transitar, acho que muito na nossa geração, alguns movimentos de autorreflexão, né, do propósito, entre outras coisas, acho que começou com a gente. Então, quer dizer, se o empresário não acordar para isso, ele vai perder profissionais extraordinários que querem poder ter uma liderança inspiradora, um ambiente, um clima gostoso para trabalhar e que vão sim para outras empresas ganhando menos, talvez, como você acabou de comentar, porque lá naquele outro lugar ele encontra aquilo que ele espera. Vem caindo por terra cada vez mais aquela história de me diga por que você deve trabalhar na minha empresa. Né? Não, agora o candidato está olhando de volta dizendo assim, ok, me diga por que eu deveria vir para cá. Trabalhar na sua empresa, né? Não, João, olha aí, a gente já vai entrar por uma vertente que são das gerações, que também tem um impacto na cultura. Muito forte. É assunto para aí no próximo episódio. Não vai tempo não, né, Gabriel? Já tem assunto no próximo episódio. Mas um tema muito interessante. E é um desafio de cultura também. Um desafio de cultura atual. É que a empresa, ela se estrutura para
entregar valor para essas pessoas, né? Porque é outra necessidade. Com necessidades diversas. É outra mentalidade, né? Outro nível de funcionamento. É outra entrega também de valor para a organização. Eu diria que a gente nem sabe direito o que essa geração tem trazido de valor e vai trazer mais, né? Então, saber equacionar isso, esses interesses, criar um ambiente que, de fato, seja diverso, não só da boca para fora, mas que crie as causas e condições para que todos que estão ali estejam, né, minimamente satisfeitos e atendidos, é um grande desafio, né? E vem uma cobrança grande para a gente, né, se atualizar, se adaptar. A gente está nesse movimento ainda, mas a gente não sabe ainda lidar com os milênios, geração Z. Muito aprender ainda. Né, com as expectativas todas, a gente tem errado um bocado, né, no geral, nos RH, as pessoas que eu converso também. Mas é isso, eu acho que toda evolução ela se constrói, né, a partir desses primeiros passos. A gente vai errar muito, é o nosso MVP, né, das novas gerações, mas daqui a pouco a gente amadurece, como aconteceu em outras vertentes. O importante, eu diria, que é ter uma boa intenção. Né? Se isso estiver ali no radar, a gente vai cair em alguns momentos, mas levanta, aprende, conversa, dialoga, né, escuta, porque aí a gente tende a acertar um pouco mais. Muito bem, recados finais. Nath, o que você tem para dizer? Eu quero deixar de recado, Darlan, que vocês querem deixar aí para esse público que nos assiste aqui, falando em cultura, em clima, enfim, palavras finais aí para a gente se despedir e encerrar nosso papo de hoje. Eu diria, levem a sério suas culturas, né? De fato, tangibilizem isso para as pessoas, não fuja das responsabilidades que essa cultura traz, né? Manter uma cultura viva não é tão fácil assim, mas é necessário, né? Como eu falei, a gente não pode fugir da cultura, da essência da organização, ela pode se transformar, ela pode evoluir, mas ela sempre vai existir, e pode ser muito mais leve do que a gente imagina, né? Se a gente souber onde colocar a energia, se a gente fizer os investimentos certos, se a gente não fugir, mas se implicar, né, com o que a gente precisa fazer, as coisas tendem a fluir melhor. E isso vai passar por várias nuances que eu falei, né? A gente tem que gerar esse comprometimento da alta gestão, do empresário, gerar esse comprometimento com a liderança e gerar esse comprometimento com as pessoas também. Não dá para dissociar. A cultura não é só da empresa, como também não é só da liderança ou só do colaborador. É todo mundo nessa composição. Como a gente vai orquestrar isso, que talvez seja o segredo. Se a gente não souber como fazer, a gente busca ajuda, né? A gente vai no GPT, por exemplo, mas não só nele, não estou brincando. Mas, no geral, a gente tem muita coisa boa para acessar, tem muitas empresas, né, que são comprometidas, competentes. Então, dá para fazer uma cultura decente, né, para as pessoas, para os resultados, para a sociedade. Eu acredito que é possível, por isso que eu ainda estou nessa, né? Tô nessa esfera de clima e cultura que tem muito a ver comigo, como indivíduo, mas também é uma pauta muito gostosa e onde os meus talentos se encaixam. Acho que é o mais importante. Legal. Nath. Não, assim, acho que Darlan já falou tudo o que eu queria dizer para você. Assim, Darlan é um talento aqui, principalmente no mercado do Ceará. Ele falar, né? Ele é inspirador, assim. Eu já disse várias vezes para ele que o mundo merece conhecê-lo e vai conhecer ainda mais, assim, porque de fato aqui, né? Porque de fato é um trabalho muito sério e importante, e que causa realmente impacto, assim, a partir do talento. O seu talento, Darlan, dentro da organização. Eu acho que quando você fala sobre o que você acredita, é mais fácil. É mais importante. Né? Eu acho que cultura é negociável, minha cultura individual é negociável. Então, acho que quando você fala sobre aquilo que você, de fato, lá no fundo, é no fundo mesmo, você acredita, fica mais fácil. Quando você trabalha com isso também, a entrega final ela tende a ser... E com muito realismo, né, Darlan? Né? E com muito realismo, assim, de que cultura não é algo, uma utopia. Não, trabalhar a cultura requer realmente muito esforço, sobretudo, a gente estava conversando um pouco antes daqui, né, assim, do quanto os empresários, eles são impactados por esse trabalho de cultura quando eles resolvem, né, patrocinar isso dentro da organização, porque vai mesmo mexer com o que ele acredita que
que é verdade para o negócio dele, que é o correto. Então... E no caso da Boa Vista, onde eu tô hoje, a gente brinca, a gente virou a empresa de cabeça para cima, né? A gente mudou a forma como a gente faz as coisas, sair de um modelo hierarquizado por departamento para um modelo ágil, implementou o Scrum na empresa toda, Cross. Então, os ritos do ágil entraram e as pessoas que antes estavam nos seus núcleos de setor agora estão em squad multidisciplinares, com várias linhas técnicas, um líder de vertical, um líder de chefe, então uma liderança cruzada. Então, como é que você organiza tudo isso, né, na cabeça do líder, do empresário e dos colaboradores? E ainda tem o desafio de amadurecer esse processo, né? A gente tem vivido grandes desafios lá. E é o que me chama também, porque eu não fujo desafio, eu adoro um desafio, ainda mais em termos de cultura, mas é algo que todo dia a gente precisa martelar para entender, puxa, como é que eu viro esse indicador, como é que a gente avança nesse resultado, como é que as pessoas vão entender melhor essa intenção aqui na cultura, porque ela é intencional também. Quem tá lá e participou da virada, como a gente chamou, né? Tá mais familiarizado, mas quem chega tem que entender a cultura essencial da Boa Vista, tem que entender como é que funciona a cultura ágil, tem que entender os ritos, entender como é que funciona essa liderança compartilhada, que às vezes a gente leva um tempo, mas foi uma ideia que a empresa comprou, a outra liderança ela comprou, né? Ela decidiu fazer, e que agora a gente está colhendo os frutos e também lidando com os desafios naturais desse processo de virada cultural. E tá só no segundo ano, a gente tem uns 3 aí pela frente pra gente amadurecer. Você me fez lembrar de eu assisti um corte do João Adib da CIMED esses dias, e ele contando um pouquinho da decisão, né, ou da mudança de olhar para a cultura. O corte dizia basicamente que ele foi conversar com a atual gerente de RH, que ela na época, ele disse para ela, olha, nenhuma gerente de RH para aqui. E ela olhou para ele, peitou, ele disse assim, eu vou parar, né? Mas disse para ele, ó, mas você vai ter que me deixar trabalhar. E ele já chegou dizendo pra ele, olha, metade da tua diretoria vai embora, você tá preparado pra isso? E agora você falando, me veio essa cena, e me veio muito claro aqui, você falando como isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. A Rap Gestão hoje tem 15 pessoas. E a gente olha pra cultura, tem o nosso código de cultura, busca vivenciar nossa cultura. Obviamente temos muito a aprender, a evoluir sobre cultura, mas eu acho que a gente tá no caminho certo, principalmente quando eu ouço a exemplo dessa pessoa aqui, de estar aqui dentro, com todo o know-how que ela tem, quem ela é, ela olhar e dizer assim, cara, eu acredito na Rap, e eu tô aqui por isso. Então isso faz minimamente a gente olhar aqui e dizer assim, opa, a gente tá fazendo alguma coisa certa, e nós somos uma empresa com 15 colaboradores, não precisa ser uma CIMED, né? Não precisa ser uma empresa gigantesca para olhar para isso, para cuidar disso, né? Mas eu acredito porque eu me conecto com o propósito, claro, a cultura. Claro. É isso que eu tô falando. Hoje em dia eu não busco emprego, eu busco um projeto com um propósito inspirador, né? É isso, é exatamente isso que eu quis dizer. Exatamente, que a pessoa, ela se conecta, né? Não é mais do que dinheiro, é mais do que qualquer outra coisa. É, olha, eu acredito no propósito, no que essas pessoas estão fazendo, no como elas vivem, no como elas são, como elas interagem. Isso faz bem pra mim. Como a gente fala aqui, me deixa happy, né? Me faz happy, então eu escolho estar aqui, não é? Muito bem. E um último comentário, te ouvindo falar, veio muito claro como a importância da cultura. Você começou lá no início hoje dizendo que cultura é o farol, é a bússola, acho que foi a palavra que você usou. Farol. Né? O farol. E a gente tem uma frase que acho que a Luana mais fala aqui, mas que aqui a gente não toma decisão, a gente honra o código. E a cultura é o código, que se a gente souber construir, né, determinar, pensar ela intencionalmente, fica mais simples, inclusive, de fazer gestão, porque eu já não tenho que pensar demais, é só seguir o que o nosso código diz, não é isso? O que está alinhado, né? O que está alinhado. Muito bem. Quero agradecer demais. Darlan, obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje, de compartilhar um pouquinho, né? Foi só um pouquinho de tanta experiência, de tanto know-how aí nessas diferentes empresas que você passou. Fica o convite para você voltar outras vezes, seja para podcast, seja para vir nos visitar, tomar um café, venha mais vezes. Pode deixar. Eu agradeço muito pelo espaço, né, a Nath, você também. Como eu falei, a minha estreia, me chame mais vezes. Tem muito tema que a gente pode falar, né? Mas vai ficar repetitivo para quem está assistindo, então a gente espaça um pouquinho. Mas, de fato, é legal sentir a energia da Rap, de fato é uma energia Rap. E é bom também falar sobre cultura, clima e nutrindo, né, as pessoas que estão assistindo. Eu acho que esse projeto ele é é um projeto de sucesso, porque eu acho que quando a gente se propõe a levar conhecimento, ajudar as pessoas, facilitar a vida de quem está nos RHs ou dirigindo as empresas, é algo que é muito diferenciado, né? Principalmente quando você tem um volume grande de informações, fake news, uma série de coisas que é mais para desvirtuar. Quando a gente busca projetos, né, que são construtivos, trazem informações de qualidade, conteúdo rico, né, eu acho que a gente cumpre um propósito
melhor. Então, parabéns, né, por isso e obrigado também pelo espaço. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Obrigada. Foi um prazer. Nath, atrás de você tem um presentinho. Você faz as honras aí, por favor? Tá lá no cantinho. Tá aí. Ó, pra você, querida Darlan. Muito obrigado. Pra você sair mais rápido aqui. Pra você sair mais rap, especialmente pra você, preparado com muito carinho pelo nosso time. Se conecta muito comigo, viu? Eu tava refletindo pra fechar, né? Esses dias gente, o meu propósito é ser minha protagonista pra onde quer que eu vá, mas tem um oriundo desse que eu escuto mais, né? As pessoas falam assim, tua energia é muito boa e tal. Eu adotei também o que, assim, eu quero ser a energia que transforma o ambiente, né? Então, como é que eu faço isso no RH? Como é que eu faço isso rica missão, na né? empresa? Que né? lindo. Então, é o que eu tenho me conectado mais. Então, talvez seja a evolução do meu propósito, né? Ser a energia que transforma o ambiente de trabalho, dos amigos e tudo. Tem a ver com o rap aqui. E estamos falando com um escritor, mas isso é assunto para outro podcast. É o escritor. Tem os projetos engavetados, talvez a gente tire em algum momento, né? Mas eu sou daquelas que peço para abrir. Pra abrir? Aqui pensando se eu abriria ou não. Eu sou aquelas tias inconvenientes. Mentira, Você foi gostou? o Francisco ali, ó, que pediu da produção para poder... Tem que fazer um unboxing, não é? Aí, ó. Então eu vou tirar um burro. Tem um marcador. Que eu sei que você gosta de livros. Já vi que tem a minha fotinha em algum lugar aqui. Aqui, personalizado. Personalizado, Olha. cartão. Isso. Eu não tinha visto esse cartão. E eu adoro essa foto, mas tem que fazer outra. O Moleskine, todo jornalista gosta de Moleskine. Eu digo que uma vez eu comprei a caneta super arrojada. O que é isso? Eu adoro gravar isso. por de celular. Eu adoro gravar as minhas lives. Eu uso muito. Aqui é o suportezinho para o celular para deixar do lado do computador. Mas eu tenho que estar levantando o celular, né, para estar escrevendo. Espero que você tenha gostado, meu amigo. Obrigada, muito, querido. Bem. Obrigado, vou usar tudo. Vamos encerrando aqui o nosso 6º episódio. Se você não está inscrito ainda, seja, eu não sei onde você está assistindo. Você está no YouTube, está no Spotify, não sei Coloca mais. nos comentários. Não é colocar... De onde está assistindo. Pode, por favor, comenta aí embaixo de que cidade você está assistindo, de que país você está assistindo pra gente saber. Aliás, ficou com dúvida? Manda as dúvidas aqui embaixo também, a gente manda a dúvida, seja pra Nath, seja pro João, seja pro Darlan, a gente compartilha e responde você lá, fica à vontade. Mas claro, curte aí, compartilha com quem você entende que pode se enriquecer bebendo um pouco deste conteúdo, se inscreve também no canal no YouTube, se inscreve aí no Spotify para você poder receber notificações dos próximos episódios que nós vamos ter por aqui. E para fechar, claro, se você é empresário e você deseja trazer um pouco de tudo isso aqui que a gente está falando para dentro do seu negócio, você quer entender mais sobre cultura, sobre liderança, quer conhecer a Academia de Líderes, quer levar a Academia de Líderes para dentro do seu negócio, que é um programa que envolve desenvolvimento de liderança atrelado à cultura organizacional, clique em algum link, você vai encontrar aqui um QR Code na tela. Gabriel, onde é que vai ficar no QR Code? Vai ter QR Code na tela, ou você vai encontrar algum link aqui embaixo, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder estar dentro da sua empresa, ajudando no desenvolvimento desse Brasilzão. Não é isso? Gente, valeu, obrigado. Beijo pra todos, Nath, beijo. Obrigado mais uma vez. Prazer estar sempre com você. Obrigado, valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Obrigada. tchau.